Mateus, capítulo 5. Todos acharam? Quem achou, fica de pé. Quem não achou, fica sentado e procura sentado. Quando achar, fica de pé. O soldado tem que estar pronto. A gente estava na linha de tiro, fazendo treinamento. Todo mundo com as mesmas armas, as mesmas munições, o mesmo tipo de instrução, o mesmo comandante. Ele determinava, encaixa a arma, está pronto, levanta para o tiro. Todo mundo se levantou, pronto para o tiro. É a nossa arma, certo? Glória a Deus. Eu vou ler o versículo 1, vocês vão ler o versículo 2, e assim por diante, até o versículo 16. É longo, mas vocês vão ler essa palavra para vocês. Leiam, falem, soltem um som audível, sejam atalaias, falem alto, falem com autoridade, falam com energia controlada, mas vocês falem para vocês, para sua mente, para o seu coração, e assuma cada um dos papéis que Deus está exigindo de você, porque Ele é rei, Ele pode exigir. Submetei-vos à palavra do Senhor, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Amém? Vamos ler. Jesus vendo a multidão, então espera um pouquinho. Jesus vendo a multidão. O que é um cristão? É um pequeno Cristo? Então nós somos seguidores de? Então nós temos que olhar para a multidão. O amor de Cristo pela multidão de ovelhas perdidas sem pastor. Tudo bem que nós temos necessidades, mas nós temos que olhar pela multidão. Amém? Por isso Jesus está investindo, revestindo e nos levantando com autoridade em nome dele. Jesus vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Glórias a Deus. Amém. Vamos fechar as nossas armas e vamos sentar. Glória a Deus. Quando você lá, bem-aventurados que têm fome, então, porque de um lado você tem fome e de outro lado você se compadece da outra pessoa que tem fome. Fome da palavra, mas fome do alimento físico também. E através de Jesus, nós temos que olhar e zelar por isso. O que está em Mateus 5, que nós lemos do 1 ao 16, são critérios para que o agente público do reino de Deus siga a sua carreira pública no reino de Deus. Mas o que o coronel está falando de carreira pública? Presta atenção. Eu
garoto estudando, tinha uma meta, eu queria entrar na academia, prestei concurso, passei, segundo lugar no estado de São Paulo, fui aprovado e fui cursar a Academia do Barro Branco 5 anos, mas eu passei num concurso público, tive que estudar. Aí eu entrei no setor público, passei 5 anos estudando lá, me formando, aprendendo todas as instruções necessárias, e depois de 5 anos, ou seja, em 1988, eu fui revestido, eu recebi autoridade, numa formatura eu recebi a minha espada, recebi a insígnia, eu fui incorporado, eu fui investido do poder público, mas eu tive um concurso antes, eu entrei no setor público e depois de um preparo eu fui investido da autoridade, aí sim eu podia trabalhar no poder público, trabalhando na sociedade como um comandante, comandando os meus policiais e promovendo a segurança para a cidade. Mas eu também, com o meu caminhar, lá quando eu já era tenente, lá na frente eu não era cristão, não era evangélico, eu era católico, aliás, cristão, católico. Aí me trouxeram a palavra do Senhor, e veio de graça para mim, comprar de graça, né? Tudo que a gente compra no reino do Senhor é de graça, e é infinito. Eu não precisei gastar tempo estudando, eu apenas recebi de alguém essa bênção, e eu passei no concurso público do céu. E você também passou no concurso público do céu, quando você recebeu Jesus na sua vida. Você se incorporou, você foi admitido ou admitida no reino de Deus, através de alguém que trouxe para você a mensagem da salvação, sim ou não? Seja lendo a palavra, seja alguém te trazendo, de alguma forma você tomou conhecimento, você assimilou, você aceitou, você recebeu Jesus na sua vida e você passou num concurso público. A partir de então você tem que ser lapidado e delapidado, e você vai para o batismo. Quem já foi batizado aqui? Olha como é importante batizar. Não adianta você só receber Jesus. Era como eu ali, só passei no concurso público, mas eu tinha uma caminhada, eu tinha que ser preparado para eu ser revestido na minha autoridade no dia da minha formatura. O batismo foi o dia da minha formatura com Jesus. O seu batismo foi o dia da sua formatura com Jesus. A partir de lá, você começa uma caminhada como uma autoridade pública, escolhida e levantada por Deus para trabalhar em nome do reino de Deus. Ah, mas foi tão simples o meu batismo. Para você foi, porque você não tem nem noção do que é isso. Mas para Deus, sabe, tinha uma multidão de anjos te assistindo, tinha uma multidão de demônios te assistindo também. E o Senhor estava muito alegre, porque é um ato formal do reino de Deus. O batismo é um ato formal, não é isso? O próprio Senhor Jesus se submeteu a isso, e foi levantado João o Batista para fazer esse ato com o nosso Rei Jesus. Se o Senhor fez isso, quem somos nós? Então aquele que ainda não foi batizado, na próxima, pastor, vai estar muita gente querendo se batizar aqui. Amém? E nós temos que fazer uma grande festa junto com os anjos. Não é só a festa no céu quando você recebeu Jesus, mas no batismo também. Façam uma grande festa, porque é um ato de revestimento espiritual na sua vida. Você se torna uma autoridade nesta terra. E quando você lê Mateus 5, de 1 a 16, leia diferente. Leia diferente. Fala, eu tanto preciso disso que está falando aqui, como também preciso dar para as outras pessoas em nome de Jesus. Porque não é você, mas é quem está em você. Todos aqui são funcionários públicos do reino de Deus. Por isso que eu volto à palavra do príncipe, eu me aproximar a príncipes e princesas do reino de Deus que estão presentes aqui. Que aquilo que Deus tem colocado na sua vida, dê lugar, busque, deixa Deus operar na sua vida,
para você ser um grande homem, uma grande mulher, nas mãos de um grande Deus. Dê lugar. Primeiro nós oramos pela nossa vida. Jabes, ele foi melhor do que os demais companheiros dele na sua geração e nas outras gerações. Diz a palavra que Jabes, ele foi muito próspero, diferentemente de seus irmãos, porque todo dia ele orava a Deus pedindo para que Deus o abençoasse. Senhor, eu quero a tua bênção, me abençoa mesmo, eu quero receber a tua bênção, expanda os meus limites, estenda as minhas estacas, faça mais comigo, faça mais em minha vida, me ajuda a eu dar lugar a ti a cada dia. Essa oração de Jabes o fez estar sendo próspero diante de Deus. Por que eu digo isso? Porque nós temos que orar a Deus para nós sermos abençoados. Sem a bênção dele, nós não temos o que oferecer aos outros. Assim como um policial, ele não consegue salvar a pessoa se ele próprio não está preparado, não treinar, não usar o equipamento certo, se ele não se proteger para ele tomar uma posição correta para poder ir lá e resgatar a pessoa. É a mesma coisa que ocorre no mundo espiritual. Não adianta você estar despreparado e vai querer fazer a obra, você vai padecer. Então você tem que estar preparado, revestido, que o Senhor venha trabalhar na sua vida, e através da oração com o Senhor. Todos têm que fazer isso. As irmãs daqui da intercessão têm uma equipe de intercessão, mas tem que ter os homens também. Se vocês são provedores no seu lar, o marido é o provedor do lar, é isso que diz a palavra ou não? Então tem que estar juntado todos os homens na oração, oração coletiva dos homens, para prover todos os lares aqui. As mulheres têm orado, mas falta os homens. As igrejas é assim, né, pastor? Nós acabamos, né? Eu não sei se aqui tem o grupo dos homens, pastor. Geralmente não tem, na igreja também onde eu estou lá também não tem, mas é algo que nós devemos fazer. Nós devemos nos ajuntar para orar, os homens, que é uma guerra, né? Nós vamos guerrear, são orações onde nós vamos estar orando para abençoar a igreja, a obra, as famílias, junto com as mulheres, não deixar somente depositado nelas essa responsabilidade. Não, deixa os pastores orarem, deixa as irmãs da oração orarem. Não, faça isso também, tá bom? Os homens venham se juntar, uma proposta, apresentar diante do Senhor, apresentar o pastor, essa iniciativa que saia de vocês, que são moradores aqui. Vocês estejam em condições de abençoar através da oração. Depois que você está orando para se abençoar, ora pela sua família, o próximo círculo, orar pela minha família, para que a sua família esteja fortalecida. Você tem que estar guardado. Por isso que eu digo homem, provedor, não é só trabalhar com a mão, mas é trabalhar também com a oração. E você às vezes sozinho é um peso, mas quando você ajunta com outro irmão e outro irmão, você ganha força. Então um policial, se ele vai prender um bandido sozinho, ele vai arriscar muito a vida. 2 policiais já fica melhor. 3 já é uma força tática, não é? Estou dando a dica para os irmãos, entendeu? É guerra, irmãos. Você vai estar orando por uma coisa, o irmão por outro. Junta 3 irmãos e começa a orar. Faz outro grupo de irmãos e começa a orar. Passa o plano para o pastor para saber que vocês estão cooperando com esta obra. Davi, ele teve medo dos inimigos filisteus, num período onde ele já estava forte, já tinha um exército forte. No entanto, ele teve medo. E aí ele começou a inclinar-se para tomar uma atitude que Deus não queria. Qual era essa atitude? Começar a contar no povo quantos eram os homens que ele podia reunir para portar uma arma e guerrear o inimigo. O medo dele estava depositado no que o inimigo estava oferecendo. Aí o que ele fez? Ele começou a contar o povo, e o Senhor mandou uma praga sobre Israel, matando 70.000 pessoas da noite para o dia, e mandou um anjo para destruir Jerusalém, por causa da desobediência de Davi, porque ele tinha a determinação que não era para contar quantas pessoas tinham, não era para fazer o recenseamento no povo de Israel, porque isso
mostraria para Deus a desconfiança, a falta de crédito, falta de confiabilidade no poder do Senhor em guerrear pelo seu povo. E nesse momento, quando Davi estava vivenciando esse problema, ele viu aquela praga descer e matar 70 mil pessoas, mas Deus teve misericórdia e determinou ao anjo para parar a espada e não descer sobre Jerusalém. E Davi viu esse anjo, ele estava sobre um terreno, que era de um jebuseu chamado Araúna. E Davi correu para Araúna e falou: Araúna, eu quero comprar esse terreno para eu levantar um altar aqui para o Senhor. Porque Davi, na noite anterior, já tinha falado para o Senhor: eu me arrependo, Senhor, quantas pessoas morreram pelo meu ato de desobediência, eu sou o culpado, não faça mais nada para o meu povo, mas faça a minha família, mas não para esse povo. E o Senhor deu essa instrução a ele, e ele correu lá para comprar o terreno e levantar um altar. E Araúna falou assim: eu vou entregar o terreno para você, Davi, pega os bois aqui também, faz o sacrifício. E Davi falou: não, Araúna, eu vou comprar o terreno, eu não vou fazer nada que não me custe, eu vou comprar o seu terreno, algo que me custe. Ele comprou o terreno e construiu o altar para o Senhor, em sinal de arrependimento e fortalecimento da aliança que ele tem com Deus, que ele tinha com Deus, ele tem com Deus. E assim somos nós também. Nós não podemos fazer nada assim. Tudo que nós fazemos tem que ter um preço, tem que ter um custo. Jesus teve um custo de sangue. Por isso eu digo de novo, os homens que estão junto com os pastores, pague esse preço. O seu campo de Araúna, o seu terreno de Araúna, construa, reconstrua um altar para o Senhor, um altar de oração. Não é dinheiro que você tira do bolso, mas Malaquias 3,10 diz: em que me roubais? Nos dízimos e ofertas. Trazei todos os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, e vede se eu não farei bênção tal que vos advenha a maior abastança. Mas Deus está interessado no seu dinheiro? Qual é o maior tesouro para Deus? São as almas. O celeiro de Deus ali em cima, a casa do tesouro, são as almas que estão chegando. Almas que estão chegando. E o seu tempo, tem gente que fala que tempo é dinheiro, né, pastor? Às vezes o seu tempo é tão importante, é tão imprescindível, que você não consegue tirar um dízimo ou uma oferta do seu tempo e falar: eu vou orar na igreja. Está entendendo o mistério? Tira um dízimo, tira uma oferta do seu tempo e vem aqui estar junto aqui orando. Falo: pastor, nós vamos estar orando, eu quero assumir uma posição na torre de vigia, para onde eu tenho que olhar. O pastor vai falar: nós estamos com essas coisas, nós temos que orar para isso, orar para aquilo. Ele vai dar estratégia para o povo, mas vocês têm que ter essa estratégia também do dia a dia que vocês estão vivendo, na sua vida, na sua família, no seu bairro. Olha, irmãos, está tendo um baile funk ali, ó, está um problema, eu vou ligar para o 90, irmão, liga para esse 190 aqui, ó, iPod, iPad. Né? Quem conhece o iPod aí? Não tem aquele equipamento, tecnologia, iPod, tem um iPad, né? iPad, pode, na Bíblia. Às vezes, se você conseguir enxergar as coisas com os olhos espirituais, as suas ações vão surtir muito mais efeito. Talvez você não precise nem ligar para o 90, talvez a sua oração que você começou segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, o pessoal lá do baile funk nem vai estar mais na sua rua, porque Deus mandou anjo ali, deu algum jeito, deu jeito, mas você tem que pagar o preço, você tem que ir lá falar para Araúna, quanto é o seu terreno. Ou seja, tem que orar, irmãos, tem que pagar um preço. Quem está entendendo esse trabalho? É de você, essa responsabilidade é sua, amém? Pelo bem-estar da sua família. Como eu falei, os círculos, você orou por você, orou pela sua família. Já estou introduzindo a oração aqui para vocês orarem pelo seu bairro, pela sua igreja, porque a igreja está inserida no círculo de atenção sua. Você é um administrador, você é um príncipe, você é uma princesa, você é uma autoridade no reino de Deus. A sua oração tem que administrar. Ué, como que minha oração vai administrar? É lógico que vai administrar. Desde Adão administrava a terra falando. Ele começou administrando, dando nome para a girafa, nome para o elefante. Isso ele falou, ele não fez a girafa, quem fez foi Deus. Mas Adão deu nome para a girafa, e ninguém tira o nome da girafa. Deus ligou, tá ali, Deus deu essa autoridade para Adão. Está ligado na terra, ligado nos céus.
Então, quando você verifica um pai e a mãe abençoando o filho, esse filho está sendo realmente abençoado. Agora, quando tem um pai ou uma mãe que despreza o filho, ele está desprezando realmente aquele filho, ele vai receber toda essa má sorte, falta de bênção. Está entendendo aonde que você está colocado, a importância de você ministrar e administrar? E sozinho você não consegue, com a esposa junto, mas você tem que ter outros guerreiros, porque aí dá unidade no corpo de Cristo, e dá comunhão, e prospera nas orações, e a doutrina fica santa, santificada, porque você busca a presença do Senhor, e tudo que você recebe aqui no altar, você dá seguimento na sua vida, e você não se esvazia quando você vai assistir televisão com algum outro programa, ou vai fazer alguma outra coisa, que é como se você saísse aqui, ó, cheio de presentes, cheio de bênção, só que quando você vai diante de uma tecnologia do computador, televisão, não estou falando para vocês não acessarem isso, mas estou falando, tome cuidado, que aí você chega lá, você faz um rasgo na sua mochila, você perde toda a bagagem espiritual. Já aconteceu isso com alguém? Não é? Então nós temos que tomar cuidado. O próximo círculo, como eu falei, do bairro, da igreja, o próximo é a nossa cidade, temos que orar pela nossa cidade. E essa questão de orar pela cidade, ela avança para o estado e avança para o país. E aí que entra a nossa experiência como capitão, porque eu tinha uma quantidade de policiais sob as minhas ordens, e o Senhor me deu a direção, e eu busquei seguir a direção do Senhor, e nós temos que buscar seguir a direção do Senhor. Poderíamos muito bem organizar policiais para matarem, fazer o esquadrão da morte, fazer isso, aquilo, mas não fazíamos isso, pelo contrário, buscamos com pastores, segundo a orientação de Deus, os príncipes do reino dele, e criamos umas forças de oração. Aí mobilizamos pastores que mobilizavam as igrejas para orarem pela região, e isso diminuiu o crime. Então nós formamos a ação chamada Vigília sobre Rodas. O que é isso, vigília sobre rodas? É o que você faz numa vigília. O que você faz numa vigília? Você ora, você louva. Nós fazemos isso embarcados em algum tipo de veículo, no carro, no ônibus, na van. Fizemos até embarco lá na divisa do Brasil com a Bolívia, lá em Rondônia, no ano passado. Não importa. O que importa é que nós estamos levando o povo de Deus para abençoar a cidade. Nós fazemos isso desde 2006. Vai consultar a internet, verifica lá que o estado de São Paulo, bem como a cidade de São Paulo, tem os menores índices de homicídio do Brasil. Pode ter bastante roubo, mas os menores índices de homicídio estão em São Paulo, no Brasil todo. Isso é uma bênção que nós conseguimos, porque nós ajuntamos os pastores e começamos a fazer isso. Hoje nós estamos rodando o Rodoanel todo, uma vez por semana, sempre em revezamento. Nós percorremos o Rodoanel, orando pela cidade, para que a potestade, o principado das trevas, o MST espírito das trevas, que invadiu a nossa cidade, seja removido. E nós somos os arautos, nós somos os oficiais de justiça. Através da nossa oração, nós entregamos o documento assinado pelo juiz, que é Deus, garantindo posse da terra ao dono, que é Jesus. Aí Deus recebe a nossa oração, mas Satanás também. Ele é impactado pela nossa oração, porque nós somos oficiais do reino de Deus. Aceitamos o Senhor na nossa vida, fomos batizados, nós falamos em nome de um reino. Além de Adão, nós somos além de Adão, nós somos a herança de Jesus. Então nós só não governamos falando, nós governamos falando em nome de um reino, do nome de Jesus. Então nós fazemos parte de um exército que está aqui na terra, andando aqui, nós estamos aqui vivendo a cada dia,
Nós fazemos parte de um exército chamado Corpo de Cristo, ou os santos. Os santos, nós somos santos, e nós temos qualidades, nós temos defeitos, mas no Senhor, é o Senhor que nos santifica. E existe um outro exército, que é o exército de anjos, que estão sob as ordens de Deus, sobre as ordens de Jesus. E quando nós vamos orar, qualquer nível que seja, sobre nós, sobre a nossa família, sobre o nosso bairro, nossa igreja, a nossa cidade, a nossa nação, o Senhor envia anjos para nos ajudar a tirar principados e potestades, legiões e dominadores. Ele dá ordem ao corpo de anjos que estão ali para atuar, é a tropa de choque. Quando a gente fala de batalha espiritual e pergunta para a pessoa, qual a sua ideia de batalha espiritual? Aí você pensa, de um lado os anjos, equipamento, uniforme, todo mundo em ordem, né? E do outro lado o exército de Satanás com uniforme, equipamento, né? Não, nada disso. Vocês já viram na televisão o MST? Os caras com chinelo, pedra, roupa rasgada, barbudo, xingando. É isso. O MST das trevas lá. Principados e potestades que estão ali. Só que a ordem está no reino de Deus. E Deus manda a tropa de choque, os anjos, para tirar. Foi o que a gente fez com a nossa oração, com um grupo de irmãos orando pela cidade. Tirou o principado da morte. Satanás depois, em São Paulo, eu estou falando em São Paulo específico, mas esse projeto Vigília sobre Rodas já passamos para outras cidades no Brasil, inclusive para outros países na América Latina. Mas aonde está firme é aqui em São Paulo. Quem lembra da época que São Paulo estava passando seca? Lembra, né, Conceição? Nos meios públicos ali, falando muita preocupação das autoridades, porque com a seca, a quantidade de doenças aumentaria. Haveria uma proliferação de doenças, consequentemente, muitas pessoas doentes e mortas. Então Satanás estava resistindo, querendo trazer vítimas para cá. E os especialistas ambientais diziam que levaria 8 anos para os níveis das represas aqui em São Paulo e região voltassem ao normal. Quem lembra disso? Estava lá no nível básico, eu não lembro como é que chama lá, a reserva estratégica, não sei, né? Estava pegando o fundo da represa. O fundo da represa eram os detritos que descem. Se a gente consumisse aquela água, era muito provavelmente que haveria peste aqui na nossa cidade. Começamos a orar. Todo mês a gente ia fazer o circuito do Rodoanel. Após o 4º mês, os níveis da represa já estavam de volta ao seu normal. Pela oração. Nem choveu muito, choveu, mas não choveu muito. Porque eu estava no ônibus lá e eu via os pastores orando, falou: Senhor, que brote água do chão, que brote água. Aconteceu, de alguma forma aconteceu pela oração. Então os pastores, eles administraram um socorro espiritual para a cidade que veio em forma da água. Depois nós enfrentamos outro desafio, que Satanás ele vem, e nós estamos lá como sentinelas. A dengue, quem lembra da dengue? Oramos, a dengue em São Paulo quis subir, baixou os índices. Depois veio a chikungunya, quem lembra? Depois veio o Zika vírus. E tudo foi barrado na oração, irmãos. Glória a Deus. Que isso sirva de exemplo, que isso sirva de estímulo para vocês fazerem o mesmo. Eu estive em visita anterior, há 2 semanas, pastor, reunindo com o apóstolo Nestor, o pastor Elisandro, falando sobre isso mesmo, né? A força da igreja, a igreja às vezes não sabe o poder que ela tem de administrar os destinos do nosso país. Nós estamos vendo a eleição aí. Começa a orar desde já, gente. Começa a orar desde já. Quantos postos estão sob sua responsabilidade da igreja? Deputado estadual, deputado federal, senador não, né? Senador, governador do estado e presidente da república. Começa a orar, pessoal. Fala: Senhor, muda o plano, porque Deus ele barra os planos das nações. O Senhor ele barra, ele paralisa o plano das nações. Mas o Senhor se agrada de ouvir a oração do seu povo.
e Ele atende o seu povo. Então começa a orar sobre isso. Sabe por quê? É muito importante, porque se você não fizer isso, o seu destino por sua omissão, a sua omissão espiritual, o destino seu e da sua família, vai estar na mão desses iníquos que buscam posições de poder para fazerem obras contra Deus e contra seu povo. Quem leu o livro de Esther aqui? Tinha ou não tinha um príncipe na função de iníquo perseguidor do povo de Deus? Amã. Só que a Esther falou assim: eu vou jejuar por 3 dias, que vocês também orem. Se eu padecer, padeci, mas com Jesus nós nunca padecemos. Padece a nossa carne, com Jesus tem que padecer a nossa carne, é sim, mas com Jesus nós temos vitória. E aí Deus fez alguma coisa lá dentro, naquele local, que fez com que Mardoqueu fosse elevado ao ponto de estar no lugar daquele Amã, que outrora fazia leis, conchavos e mobilizações com todo mundo para destruir o povo de Deus. Então não sejam ingênuos, não sejam ingênuos, comecem a orar para o Senhor, deposita o seu voto de oração no Senhor, fala: Senhor, aqui está, guarda a minha família, guarda a minha nação, guarda a minha igreja, guarda as igrejas, porque tem muita gente querendo destruir a obra de Deus. Eu estava sentado ali, senti um amor grande por esta igreja, a bênção que esta igreja é um patrimônio, eu disse, é um patrimônio do reino de Deus, da obra de Deus aqui no nosso bairro. Perguntei para o apóstolo Nestor, 55 anos de obras. Eu recebi um vídeo de uma igreja no interior dos Estados Unidos, não lembro qual estado, e o pastor estava lá numa igreja linda, mas ele estava sozinho contando a história daquela igreja. Ele tinha um retrato do pastor novo, ele e a esposa. Falou: nessa época tinha 3.000 membros nessa igreja, oravam e tal. Quando que nasceu essa igreja? Em 1958. Mas hoje não tem ninguém. Hoje aquela igreja virou um museu, está abandonada. Por quê? Faltou a atenção dos membros da igreja. Ninguém comprou o seu campo de Araúna, ninguém pagou o preço, todo mundo queria receber de graça. Deixa o pastor orar, deixa as irmãs de oração orar. Ninguém comprou o seu campo de Araúna. Está entendendo o mistério, irmãos? Se você não arregaçar as mangas, dobrar e ir para a batalha, ninguém vai por você. E essa batalha é uma batalha aqui, ó, espiritual. As armas das nossas milícias são poderosas, espirituais, para destruir fortalezas, sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Qual é o sofisma da moda hoje? Que está se levantando contra o conhecimento de Deus? Ideologia de gênero? É destruído como? Fazendo manifestação? Oração. Junto os irmãos, porque a sua escola, o seu filho está lá, ou o seu neto está lá, ou um filho de uns parentes seu está ali recebendo sofismas e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, recebendo instruções que colocam a pessoa contra a palavra. Daqui a alguns anos, os novos aqui que estão aqui, que estaremos mais experientes no futuro, veremos ou não, pastores e irmãs de oração formadas na ideologia de gênero. É isso que você quer? Como nós vamos combater? Oração, irmãos. Faça um grupo de força tática espiritual, vai para a guerra, vai para a batalha. Você tem o seu horário de descanso ali, dá o seu dízimo de tempo, dá sua oferta de tempo, fala com a esposa, combina com a esposa, junta aí 2, 3 casais, aí pega o carro, começa a orar por aqui, fala para o pastor: o senhor autoriza a gente passar na casa dos irmãos, a gente orar pelas famílias dos irmãos? Olha aí, não é isso, pastor? Começa a ser uma força de guerra junto com o pastor. Ele está orando sempre lá: Senhor, eu peço ceifeiros, porque a palavra diz: pedi ceifeiros. A seara já está pronta, o campo está pronto, mas faltam ceifeiros. Quem somos nós? Ceifeiros. Ah, mas eu só quero pregar, eu só quero cantar. O pastor não dá oportunidade para eu ler a Bíblia lá. O pastor não dá oportunidade para eu... Não é isso não, irmãos. Não é aí que você aparece no reino de Deus, não. Aliás, você já apareceu, você já ganhou sua paga, você já ganhou o seu pagamento, você quis aparecer. Na verdade, Deus quer que você pague ali
o campo de Araúna. Você restaure, edifique, levante o altar de Deus na sua vida e mantenha esse altar. Mantenha esse altar. Não levante e deixe abandonado. Faça a manutenção. E a oração é uma grande ferramenta disso. As crianças e os jovens têm que ter uma grande atenção de vocês. Não só os pais, mas todos que são pais, para que eles sejam preparados, para que realmente eles sejam os pastores, as pastoras, os príncipes levantados por Deus, para o tempo que se aproxima. Qual é? O tempo que se chama hoje. Amém? Para que estejam juntos com vocês. Tem quantos funcionários públicos aqui na igreja? Eu pergunto, que trabalham no setor público da prefeitura, do estado ou federal? Levante a mão, por favor. Sejam nomeados, comissionados ou concursados, tanto faz. Senhora, Conceição também não. Quem mais é? Tem três pessoas? Levanta a mão mesmo, assim, ó, dá destaque aí. 4 pessoas. Orem para vir mais autoridades. Orem para que venham mais José de Arimateia para cá. Peça a Deus ceifeiros desse porte. Pessoas que venham abrir as portas para a igreja. Nós verificamos países onde os policiais vão prender os pastores e matar a igreja. Só que aqui em São Paulo nós vemos policiais que estão buscando os pastores para orarem, para abençoar a igreja. Mas não pode ser só o policial não, tem que ser o professor, tem que ser o médico da rede pública, tem que ser o juiz, tem que buscar gente. E como você vai buscar? Na oração, irmãos. Na oração e também ali na promessa, fala, meu filho e os filhos dessa igreja vão ser abençoados. Deus vai levantar homens e mulheres posicionados em cargos públicos nessa cidade para abençoar a obra de Deus. Existe um livro de Jonathan Edwards. Quem já ouviu falar desse autor americano? Era um pastor, Jonathan Edwards. Ele fez aquele sermão, um povo nas mãos de pecadores na mão de um Deus irado. Ele dizem que quando ele estava pregando, as pessoas viam o inferno debaixo dos seus pés e agarravam-se no banco para não cair no chão. Tal era a unção que ele estava pregando. É um homem que impactava o seu tempo. Ele escreveu um artigo que ele falava de varas fortes. O que é uma vara forte? A vara de amendoeira, madeira de amendoeira é muito forte. Em Israel eles usavam na época a vara de amendoeira para levantar as ramas de uva, para ficarem no alto, não ficarem largadas no chão, para levantarem do pó, para receberem um ar rarefeito, melhor a chegada dos raios solares, ficava um fruto mais saudável e ficava longe dos animais e de não serem pisados pelos homens. Então ele levantava as parreiras de uva nessas varas fortes. E Jonathan Edwards ele fez um paralelo de autoridades públicas que servem a Deus com as varas fortes. Então, se nós temos nas igrejas juízes, delegados, comandantes, médicos, professores que servem a Deus, eles são ou não utilizados por Deus como varas fortes? Não são, pela lógica? Porque eles vão estar abençoando. Por exemplo, teve uma cruzada evangelística ontem aqui. Só que ao longo do mês nós corremos atrás pedindo palanque, pedindo fechamento da rua, isso e aquilo, para a gente ter um evento. Foi lá na Avenida Eliseu Cordeiro de Siqueira, foi ontem, na Avenida 1, a cruzada foi lá. Então teve o palanque, eu fui pedir viatura, a viatura fechou as ruas dos dois lados, botaram um cone, teve aquele respeito todo. As pessoas que iriam se incomodar, nem ligaram reclamando, porque teria som, né? Porque basta, né, você pôr um louvor na rua, tem alguém já reclamando, porque é Satanás que está usando a pessoa, né? Mas a gente orou, pôs viatura lá também. Ou seja, os pastores tiveram respaldo de autoridades públicas para fazer um evangelismo nas ruas. Isso é ou não é importante? Importante que haja pessoas assim, despreendidas, que possam atuar em favor da obra de Deus. Do contrário, em outros países nós vemos essas autoridades, aqui no próprio país, que
elas se revestiram da personalidade de Amã. Qual que é a personalidade de Amã? Ó, fala aí pro povo que está proibido fazer culto na praça. Fala aí pro povo que está proibido louvar ali na rua. E não está não. Aí o povo acha que é lei, mas não existe lei a respeito. Depois que o povo teme, né, fica com medo, se acovarda e recolhe, aí eles falam, agora é hora da gente fazer a lei. Aí começa a fazer a lei e começa a pegar a aprovação da opinião pública, ganha força, aí vira lei, aí fica difícil de você reverter a situação. Está entendendo? É isso que a gente está falando hoje na igreja, porque antes tinha muito mais, né, pastor? A igreja ia mais para a rua, né? Hoje o povo também. Por que tudo isso? Porque existe, como a gente trabalha com batalha espiritual nas cidades, existem potestades, principados, dominadores, eles vêm querer colocar medo na gente. Aí eu volto àquela história de Davi. Davi ficou com medo da quantidade de inimigos. Aí ele foi fazer o recenseamento. Não precisava. Ele tinha que ter a fé dele em Deus, porque Deus levantaria soldados para estarem com Davi. E isso que eu quero dizer para os irmãos, para nós não termos medo da situação, que nós venhamos a exercitar a nossa autoridade através da oração. Quanto tempo tem, pastor? Pra gente, quanto tempo tem? Está encerrando já? Está encerrando? Até as 8? Mais 10 minutos. Irmãos, quando nós assimilamos essa responsabilidade, Deus começa a dar para nós estratégias. Não é não receber o projeto para construir a arca assim de repente. Não é ele deu lugar para Deus. E Deus enviou a ele o projeto para construir a arca. Eu estou falando aqui para pessoas que pensam em serem usados por Deus para alcançar muitas vidas. Quando nós começamos a projetar um outro trabalho para ir a Brasília, para orar em Brasília, nós formamos delegações de profetas que cada um custeava a sua passagem aérea para ir para Brasília, ia de manhã e voltava à noite. Dava R$300, é barato, 2 passagens aéreas, R$300, ida e volta. Os pastores, intercessores, presbíteros, diáconos, alguém que tivesse uma função na igreja. Íamos até Brasília, orávamos lá e voltávamos. Começamos a fazer isso em setembro de 2016. E todo mês a gente estava enviando gente lá. Eu enviava como? Com dinheiro? Não. Eu tentava convencer, da mesma forma que eu estou tentando convencer alguns irmãos para orarem pelo Brasil aqui. Alguns não sentem importância, outros sentem importância. É para aqueles que conseguem realmente ouvir e sentir que isso é importante. Conseguimos levar até 44 pastores, como um só. Eu fui sozinho já uma vez lá, já fui com 2, já fui com 3, já fui com 44. Vai lá só para orar e volta. De lá para cá, a Lava Jato, ela está fazendo o trabalho dela. Aí o que aconteceu nesse período todo? A corrupção, mesmo os corruptos fazendo corrupção, a corrupção não era mantida debaixo do tapete. De alguma forma a corrupção vinha tornada público. E nós demos cobertura com muitos outros ministérios à Lava Jato. Com muitas igrejas estão orando por isso e devem permanecer orando dessa forma. Porque nós podemos governar nosso país através da oração. Mas nesse período eu descuidei da vigília sobre rodas. Nós descuidamos, o nosso grupo descuidou da vigília sobre rodas, porque é o único grupo assim que eu tenho notícia que está orando pela cidade toda como sentinelas. E aí levantou-se o que em São Paulo? Quando a gente parou de fazer, nós estávamos fazendo a vigília sobre rodas, são poucas pessoas estavam orando lá. Paramos de fazer a vigília sobre rodas para ir para Brasília. Não veio a febre amarela? Há 1 mês e meio nós voltamos a fazer a vigília sobre rodas. Vocês estão ouvindo de febre amarela? Então parece que isso não é, parece que eu estou falando assim e parece que eu estou mentindo, mas não é.
É a mesma coisa quando você ouve de uma pessoa que fala assim: olha, eu fui no hospital, orei pela pessoa e aquela pessoa ressuscitou. Você não viu esses testemunhos muitas vezes? Sim ou não? Agora eu vou falar de uma cidade. Para mim é a mesma coisa. O valor é o mesmo, é milagre. Porque a nossa oração tem peso. É a mesma coisa você orar para diminuir a morte aqui, porque diminuindo a morte aqui, essas pessoas que morreriam, elas vão ter um tempo mais de vida para chegar o evangelho nessas pessoas. Não adianta você levar o evangelho se essa pessoa não tem um campo espiritual preparado. Você vai fazer evangelismo lá na Cracolândia, leva marmitex e vai falar da palavra de Deus. Você vai dar comida para um cara drogado e vai conversar com o demônio que está nele. Ele não vai ouvir o evangelho. Você pode preparar a noite toda, orar, vai lá, a não ser que você prepare mesmo uma batalha espiritual e vai expulsar o demônio. Mas tem tanto demônio naquela região, precisa do quê? De um trabalho estratégico. Então às vezes o evangelismo só não vai surtir efeito. Você tem que ter uma ação antes. É um exército. Você vai invadir o terreno do inimigo só com a infantaria, vai morrer muita gente. Então antes você tem que mandar os aviões para bombardear e enfraquecer o inimigo daquele território. É a oração, a distância. E o trabalho nosso da Vigília sobre Rodas, nós percorremos, nós erigimos, construímos um muro espiritual em torno da cidade de São Paulo, orando para a cidade de São Paulo, e precisamos de mais ceifeiros, de mais pessoas que venham orar. Então, aqueles que tiverem no coração, procura o pastor, fala com o apóstolo Nestor, fala com o senhor permite, pastor, nesse sentido? Procura o pastor, fala assim: pastor, eu com o meu carro, eu vou pelo menos uma vez por semana, ou uma vez a cada dia, uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por mês, vai eu, fulano, ciclano e beltrano, nós 4, vamos juntar aqui e nós vamos rodar esse espaço aqui. Onde o senhor quer que a gente roda aqui? Aí o pastor vai dar o plano. Vocês vão rodar esse trecho aqui, papapá, está dentro do plano da igreja. Vocês estão entendendo? Todo mundo aqui é funcionário público do Reino de Deus, é agente público. Nós lemos aqui as bem-aventuranças. Você tem que ser bem-aventurado e você tem que ser o agente em nome de Deus, para que as outras pessoas também sejam bem-aventuradas. E inicia-se através da oração. Eu tenho certeza que a partir do momento que vocês estabelecerem o principado territorial de vocês na oração, fazendo a manutenção da vigilância, tirando os principados malignos, que é o MST das trevas, tirando dominadores que atuam nas famílias, tirando toda a casta de demônio que sai com jejum e oração. Vocês têm que fazer jejum e oração. Tirando tudo isso, vai ficar muito mais fácil para nós trabalharmos aqui. As igrejas vão prosperar no trabalho, as autoridades públicas também vão prosperar no trabalho. Diz a palavra aqui que ore pelas autoridades e pela cidade para que haja paz. E assim começa. Tá bom? Como eu tenho a experiência nisso, eu dei a dica para vocês. Vocês podem rodar. Às vezes o pessoal fala assim: vamos mapear determinado ponto. Aí vai lá e ora por aquele local. Orou, foi bênção. Aí volta e esquece aquele local. Com o tempo aquele local vai voltar a mesma coisa. Nós precisamos de uma rotina de manutenção. Tá bom? Amém, irmãos? Muito obrigado pela presença. É que é muita coisa assim que a gente acaba falando, é experiência nessa área, e é novo, né, esse tipo de trabalho. Mas eu agradeço muito a paciência dos irmãos. Peço a Deus que os irmãos venham, né? Peço a Deus que o Espírito Santo venha a convencer a cada um nesse tipo de trabalho que nós precisamos. Amém?